Boa noite, eu sou Paula Leal e começa agora mais um Oeste Sem Filtro, com transmissão pelo YouTube, pelo Rumble, pelas TVs, rádios e web rádios parceiras em todo o Brasil. Vamos juntos comentar os principais fatos desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Hoje estão comigo Augusto Nunes, Adalberto Piotto e Carlo Cauti, e da Califórnia, Ana Paula Henkel. Confira os destaques desta edição. Ministro da Defesa apoia a libertação de inocentes do 8 de janeiro. Lewandowski tenta justificar a oficialização da censura no Brasil. Pagadores de impostos bancam gastança da comitiva de Janja em Roma. Todas essas notícias e muito mais você confere a partir de agora em Oeste Sem Filtro. O rombo nas contas dos Correios atingiu em janeiro 424 milhões de reais. Este é o maior prejuízo para o mês em toda a história. Segundo o levantamento do Poder 360, com base nos dados do Departamento de Inteligência de Mercado, que faz o controle das contas da estatal, no período houve 1 bilhão e 400 milhões de reais de receita. A cifra, no entanto, é insuficiente para cobrir os quase 2 bilhões de reais de despesas. Com o agravamento da crise nos Correios, o salário de parte dos funcionários referentes ao mês passado atrasou. Por outro lado, o salário de 6 diretores da estatal subiu de R$ 40.600 para R$ 46.300 por mês. Depois da sequência de prejuízos ao longo de 2024, no início de fevereiro, senadores da oposição ao governo Lula pediram a abertura de uma CPI para investigar o rombo financeiro e as denúncias de má administração dos Correios. Ontem, a proposta obteve o número mínimo de 28 assinaturas para ser protocolada na casa. Depois de ser protocolado, o texto vai depender do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para ter o andamento. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Começamos essa terça-feira trazendo a informação do rombo, mais um rombo dos Correios, aí beirando 500 milhões de reais em janeiro de 2024, Piotto. E a gente acumulado a isso atraso no pagamento de salário dos funcionários, uma CPI que pode estar a caminho. A gente sempre lembra, né, da CPI dos Correios que acabou desaguando no escândalo do mensalão. Quer dizer, a gente está repetindo um filme velho, sim, antigo, da empresa dos Correios sendo usada aí como quintal do Partido dos Trabalhadores. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti, Ana, querida, Augusto, a todos que nos acompanham. Paulo, eu começo por este ponto que você levantou. Nós já tivemos uma CPI dos Correios. Ou seja, os Correios são reincidentes. E olha que coincidência. Não é uma coincidência, né? De novo, é o governo do PT que gera um rombo nas contas do Correio e agora com uma série de suspeitas também. Mas veja só, vou parafrasear o Cauti aqui. O rombo, na verdade, o superávit não é trans, né? É rombo mesmo. Porque se ela está usando, veja só, a ministra disse que não, porque os Correios fizeram investimento com dinheiro de caixa e como usaram o dinheiro do caixa e aí parece que gastou mais do que recebeu. Mas se você está atrasando o salário, ou seja, você não está deixando dinheiro para a despesa corrente do mês, para pagar salário, é claro que os Correios ou fizeram então um investimento completamente imprudente e aí a diretoria tem que responder por isso, a administração atual tem de responder, porque deixar de pagar salário é criminoso no país. Vamos lá, é direito trabalhista receber o salário, até porque ele só recebe depois que ele trabalhou, então convenhamos, quem está ferindo o contrato é quem não paga o salário, porque ele já trabalhou. Ninguém recebe antes de trabalhar, recebe depois, até porque são todos por alguma legislação trabalhista específica desta ordem. Então, quer dizer, como é que veio a ministra dizendo, não, vocês não entenderam nada, não é rombo? É maior do que se divulgou outro dia. E não mais que isso, aliás, ou muito mais do que isso, o que nós temos é uma série de problemas que sugerem um problema maior, ou uma situação pior, porque você não tem dinheiro para pagar salário, despesa corrente, ou você fez um investimento completamente, digamos, fora do que seria uma lógica de boa administração. Imprudente, no mínimo, vai ter que responder por isso. E sim, uma CPI, neste caso,
levando-se em conta a realidade brasileira hoje, uma CPI isenta é o que pode de melhor acontecer nesse momento para salvar. Vale só lembrar que a Previ, lembra da Previ, o fundo dos funcionários do Banco do Brasil, também está com problema de caixa também. Veja só que, de novo, na administração do PT, problema de fundo de previdência de funcionários estatais e rombo em estatais. É um filme terrível, de horror, sendo feito novamente pelo mesmo autor, o mesmo diretor, os governos do PT. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, deixa eu só fazer uma correção, um ajuste aí na informação. Os quase 500 milhões de reais de prejuízo é em janeiro de 2025, mês passado, que coincide também com o atraso no pagamento de parte dos funcionários e também com o aumento de salário de 6 diretores, que passaram a receber de 40 mil, foram para 46 mil. A gente está acompanhando aí uma repetição de um filme que infelizmente não acaba nada bem. Boa noite, Ana. É um filme de terror, né? Um filme de terror para o brasileiro. Boa noite, Paula. Boa noite, Caute, Piotto, meu mestre Augusto, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, permita repetir os números, porque isso nós temos que ser um disco arranhado nisso. Ou seja, em janeiro deste ano, este é o maior prejuízo para o mês em toda a história dos Correios. 424 milhões de reais. E enquanto nós falamos desse prejuízo, o maior prejuízo para o mês em toda a história, os salários de parte dos funcionários atrasou, mas o salário de 6 diretores, seria interessante, né, se pudermos levantar os nomes desses 6 diretores da estatal, o salário subiu de R$ 40.600 para R$ 46.300. Então, Paula, é um desgoverno, não tem como chamar isso desgoverno, é um desgoverno absolutamente descontrolado. Por mais que a ministra tente entrar ali, né, de repetir uma mentira 1000 vezes até problemas operacionais, interferências políticas e também problemas de gestão no fundo previdenciário. Boa noite, Augusto. Juntando numa palavra só, roubalheira. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Caute, grande Piotto, parabéns pela entrevista de ontem com o governador Tarcísio de Freitas. Ana, minha querida parceira, olha só, o pessoal está traumatizado com a palavra rombo. Vamos repeti-la. Rombo, é muito simples. Para acabar com essa conversa fiada, é só a CPI falar, para tudo e vamos ver, tem dinheiro em caixa? Não tem rombo. Não tem dinheiro em caixa? Tem rombo. É rombo mesmo. O Karl Marx, né, tão apreciado por essa turma que ainda está estacionada no século XIX, dizia que a história se repete como farsa. O Brasil, sempre criativo demais, né, Brasil de Lula, aqui a farsa se repete como farsa. A roubalheira que deu início ao Mensalão, a descoberta do Mensalão, puxando o fio da meada, agora está fazendo com que cheguemos a mais um escândalo. O presidente dos Correios é daquela turma de advogados que acha que se o crime já foi cometido, prender para quê? Então ele deve achar que vai escapar dessa. Temos de fechar esse negócio e examinar para ver quem é que está envolvido nessa roubalheira. Tinha dinheiro, não tem mais. Gastaram, inclusive, patrocinando eventos. Aí o que o Correio vai dizer num evento desses, né? Mande cartas para a mãe. Não é mais assim. Eles ainda estão naquele outro Correio. Agora, era um cofre a ser preservado pelo PT. A gente repete sempre aqui. PT é estatizante, tem alguma a favor de privatizações? Não. O PT não abre mão de nenhum tipo de cofre. Como tem o do Correio, eles trataram de meter a gazua lá também e agora terão de se entender com a verdade. Esse é que é o problema.
Só terminando, Paula, porque o Augusto falou uma coisa, esqueci de citar. Os Correios, nesses anos de vermelho profundo, fizeram propaganda até na Colômbia, até em eventos na Colômbia. Eu não sei se temos o gráfico para mostrar. Para que uma empresa brasileira que não opera na Colômbia tem que gastar dinheiro em propaganda na Colômbia? Então, assim, se isso... E ninguém vai responder para isso? Não tem nenhum juiz que vai pedir para o presidente se explicar? Ou vai ele ficar assim mesmo com o dinheiro do contribuinte brasileiro torrado em Medellín para fazer propaganda inútil? Porque é isso, propaganda Cátia, é o seguinte, você chega na minha, você está com dinheiro e fala, eu não tô devendo tanto, mas eu tenho um plano para o ano que vem que vai ser muito rentável, então não há rombo. Para de mentir, a gente está falando aqui o beabá das coisas. 18 horas.